A paz do nosso Senhor Jesus, amém? Graças a Deus pela sua vida. Um excelente dia para você, que você seja abençoado por Deus, aonde você estiver me ouvindo. Amém? Que Deus possa alegrar o teu coração, que Ele possa realizar o desejo do seu coração, o desejo mais íntimo que você tem, né? Tem coisas que eu sempre falo, nós não falamos, não comentamos, só está dentro de nós, só eu e Deus é que sabemos, só você e Deus é que sabe. Então, Ele é poderoso para fazer, Ele é poderoso para realizar desejos íntimos do nosso coração, que às vezes a gente tem até vergonha de comentar, né, para que a pessoa não ria, mas Ele faz, Ele nos surpreende, Ele surpreende todos que estão à nossa volta, porque Ele é poderoso para fazer. O nosso Deus, Ele é poderoso para fazer. Creia nesta palavra. No Evangelho de Mateus, do capítulo 5, a partir do versículo 1, está narrando a história, ou está narrando sobre o Sermão do Monte. Aqui é Jesus que está pregando para uma grande multidão, e ele está falando sobre aqueles que são bem-aventurados no reino. Muitas vezes a gente não dá atenção para alguns pormenores da nossa vida, e um desses pormenores é: será que realmente eu estou sendo valorizado por aquilo que eu faço, pelo preço que eu pago? Será que Deus está vendo de fato o sacrifício que eu tenho feito? Eu quero dizer para você, através dessa mensagem que o Espírito Santo de Deus tocou no meu coração para ministrar nesse dia, que todas as coisas, elas estão diante do Pai. Tudo aquilo que você faz, tanto de bom como de ruim, está anotado no livro. Você tem um livro, nós temos o livro da vida, né? Você tem um livro que Deus, Ele deu para você fazer a sua história. Agora nós é que escolhemos se fazemos de boa forma ou de uma forma que não agrada o Pai. Então eu quero dizer para você que tudo aquilo que você faz diante de Deus, Deus está vendo. E a recompensa nunca virá do homem. Deus usa o homem para te recompensar. Mas não é porque o homem quer te recompensar, não. É porque Deus usa esses meios, né, para abençoar aqueles que esperam nele. Então ele vai usar pessoas para ser um meio, um canal, para chegar até você aquilo que está no seu coração. Tem desejos no nosso coração que nós sabemos que podemos, por exemplo, eu quero comprar uma roupa, eu tenho dinheiro na minha conta, eu vou lá e compro aquela roupa. É algo que está possível, algo que eu posso fazer. Mas tem desejos no nosso coração, que se não tiver a intervenção do nosso Deus, nunca vai acontecer aqui nessa terra. É por isso que Deus é o Deus do impossível. Deus trabalha nas coisas que nós não podemos trabalhar. Quando eu estava lendo aqui sobre o Sermão do Monte, eu me deparei que muitas coisas que está aqui, eu também preciso ter da parte de Deus. Ou seja, muitas coisas que nós achamos que nós temos, mas quando o impacto vem, quando a luta vem, quando a adversidade chega, quando a pressão bate, falta isso dentro de nós. Falta esses adjetivos aqui que Jesus utilizou para deixar declarado para a multidão, para o povo que estava ouvindo e até para nós, porque ele sabia que a mensagem ia chegar a cada um de nós, que nós precisamos de tudo isso para alcançar favor de Deus e para que as pessoas possam olhar para nós e vermos que nós não somos igual ao mundo, nós somos diferentes. A palavra fala que nós somos o sal da terra. Se o sal vier a ser insípido, como é que vai ser? Faça uma comida e não coloca sal. Ou salga demais a comida. Não fica bom. Então nós temos a medida certa para tudo. Quando a palavra fala que nós temos que ser simples como uma pomba e prudente como uma serpente, está falando de medida. Está falando de termos que a gente tem que colocar na nossa vida. A gente não pode ser aquela coitadinha. A palavra fala que a gente tem que ser humilde, mas não coitadinho. Onde que a pessoa pisa na sua cabeça, a pessoa faz o que quer de você, e você está lá olhando para a pessoa, sabe, de baixo. Mas a palavra não ensina a ser humilde. Eu quero ensinar para vocês que há um termo para tudo. Entendeu? Há um lugar que você fica, que fica ali balanceado. Você nem está muito em cima, você nem está embaixo. Você está no lugar certo, aonde Deus quer que você esteja. Jesus, ele estava vendo a multidão.
Quando é uma multidão, a palavra fala assim que Jesus vendo as multidões. Eram inúmeras pessoas, não tinha como contar, era muita gente reunidas naquele lugar. O que Jesus faz? Jesus, ele quer passar a mensagem para o povo. Ele quer estar um pouco mais elevado para que o povo, para que a multidão pudesse vê-lo. Jesus, ele sempre foi estratégico, e eu sempre falo, nós temos que ser pessoas de estratégia, porque a estratégia faz parte da vida, faz parte, sabia disso? Faz parte, em tudo você tem que ter estratégia, porque com a estratégia você alcança muito mais facilmente quando você chega num lugar despreparado. Jesus viu a multidão, e a palavra fala lá em Mateus 5, que quando ele viu a multidão, ele subiu ao monte, e como se assentasse, aproximar os seus discípulos. Ele precisava estar lá em cima daquele monte, porque a multidão estava a ouvi-lo. E não é como hoje que você tem um microfone, que você tem a sua voz, alterada, que você tem a sua voz modificada, ou que você faz o que você quiser com a sua voz, aumenta o volume, abaixa o volume, tem facilidade para que as pessoas possam te ouvir. Você está me ouvindo através de um áudio que eu estou gravando, que vai para o vídeo, vou passar para o vídeo, você vai me escutar depois. Você tem facilidade de ouvir, você está aqui, você está ouvindo bem, mas nós estamos a falar de grande número de pessoas reunidas em um só lugar. Então Jesus primeiro tinha que se esforçar bastante para que as pessoas pudessem ouvi-lo bem. Então Jesus, ele sempre foi estratégico. Na nossa vida não vai ser diferente, porque tudo que você vê na palavra do Senhor, como no Velho Testamento ou no Novo Testamento, é sempre um exemplo de vida para nós. Nós podemos pegar esses exemplos e colocar para nós, tanto bons como os ruins, porque os ruins nos ensinam a não fazermos igual. Então Jesus, ele chega, ele sobe naquele monte e ele começa a falar, ele se assenta, os discípulos se aproximam dele porque querem ouvir o seu mestre a falar. O que é que Jesus tem para nos anunciar? Sabia que quando os discípulos estavam reunidos com Jesus, eles estavam na expectativa de ouvir o que será que vai sair da boca do mestre agora? O que ele vai nos ensinar? Porque para eles era tudo novo, era tudo novidade. Eles nunca tinham ouvido uma pessoa assim, tão próxima do reino como Jesus. Eles nunca tinham vivenciado experiências milagrosas como depois do momento que eles passaram a seguir Jesus. Sabia que quando você começa a seguir a Jesus de verdade, você tem experiências que se você não encontrasse Jesus, você nunca teria. Você só tem experiências a partir do momento que você passa a seguir a Jesus. Você tem experiências em toda parte, em todo lugar que você vai, você tem experiências para contar. Eu trouxe essa mensagem porque uma vez me aconteceu um fato. Eu fui para as urgências, eu estava passando mal. Eu cheguei nas urgências de manhã, bem cedo, e lá não é aquela urgência assim de passar mal e ser o primeiro atendido. Lá é por cores, eles colocam uma pulseira no seu braço e, por exemplo, tem o amarelo, verde e o vermelho. O vermelho é a pessoa que precisa ser atendida imediatamente. O meu é amarelo, ou seja, eu podia esperar um tempo. Cheguei lá com dores na barriga e lá fiquei e eles disseram, olha, vamos fazer uma ecografia, depois, se não descobrir nada, vamos fazer um TAC para ver o que você tem. Só que eu cheguei de manhã e quando deu 5 horas da tarde, eu falei, gente, mas o que se passa? Esse povo não me chama para fazer ecografia e não sei, vou lá. Fui lá perguntar aos enfermeiros, olha, eu quero saber o que se passa, vai demorar muito tempo, que eu estou aqui desde manhã. E eles olharam para mim e falaram assim, mas você está desde manhã aqui? Eu falei, sim, eu estou à espera, disseram que ia mandar para fazer ecografia e até agora ninguém me chamou. Aí aquela enfermeira olhou lá no sistema, sabe o que aconteceram? Eles, lá da ecografia, da outra parte lá das urgências, da área das urgências, eles colocaram como baixa, que eu já tinha passado por lá e já tinha mandado me embora para casa. Imagina se eu não tivesse falado nada. Começou a subir um sangue na cabeça e eu falei, Silene, controla, não adianta se estressar, não adianta você ficar chateada. Aí depois tinha uma enfermeira muito arrogante, uma jovem, sabe, muito arrogante, muito estressada, que eu acho que era uma carga diária assim, muito forte. Ela trabalhava 12 horas por dia, ela estava sobrecarregada. E ela falou assim, mas se você não ouviu chamar? Eu falei assim, minha senhora, eu não ouvi ninguém me chamar. Eu tô mal da barriga, mas eu ainda nos meus ouvidos eu tô muito bem. E ela não gostou da resposta. E ela falou assim, mas você tem que ter calma. Eu falei assim, mas eu estou calma. Eu estou muito calma. E ela falou, vamos ver o que nós podemos fazer. Resumindo, conversa vai, conversa vem.
Ela, senta aí que nós vamos te encaminhar para a ala dos exames, vai fazer ecografia. Ok, fui lá, cheguei lá e a médica falou assim, olha, desculpa, nós chamamos você aqui, você não apareceu, ninguém te encaminhou. Eu falei, não, ninguém me encaminhou, pediu para que eu esperasse e eu fiquei à espera. E ela falou assim, olha, então desculpa, pode entrar, fez a ecografia, depois voltei de novo para as urgências gerais, para o médico ver, para analisar, fez exame de sangue para ver o que tinha, etc. No fim, resumindo, né, eu estava lá à espera para fazer a ecografia, antes da médica me chamar, e eu estava com muito fome, porque eu estava o dia todo sem comer, porque eu não podia comer, né, e eu precisava fazer esses exames, e eu fui naquela máquina, né, tem sanduíches, tem doces, tem bolacha, eu falei assim, eu vou comprar aqui um sanduíche, que é um queijo com, no Brasil fala mussarela, que fala fiambre. E fui lá, né, meti a moeda, coloquei a moeda. Não acredita que aconteceu comigo como naqueles filmes? Que o pão não desceu? Eu olhei para o céu e falei assim, Deus, o Senhor está brincadeira comigo. Fui esquecida lá no sistema deles. Passei horas e horas e horas à espera. Gente, vocês passam pelo teste de Deus. Deixa eu te contar uma experiência. Deixa eu contar. Você passa pelo teste de Deus. Quando você pede para Deus, Deus, muda o meu caráter, muda o meu temperamento, muda a minha forma de agir. Você acha que eu não falo para Deus mudar meu temperamento o tempo todo? Porque eu sou uma pessoa explosiva. Eu sempre fui uma pessoa explosiva. Eu era daquela pessoa que eu não aguentava desaforo. Falava eu falava o alfabeto todo para a pessoa. Se a pessoa me encarava, eu me encarava de novo. Então, eu fui pedindo ao Senhor. Então, a gente tem que ter cuidado daquilo que pede, porque aquilo que você pede, você recebe. Viu? Isso é verdadeiro, isso é fato na sua vida, o que você pede, você recebe. Então eu queria que Deus transformasse o meu caráter, eu queria que Deus mudasse, e eu peço todos os dias, Deus, que eu seja mais pacífica, que eu possa ter mais temperança, que eu possa falar mais calmamente, que eu possa olhar o meu próximo com olhar de empatia, não com olhar de julgamento, e assim. E quando aquele pão não desceu, eu... Imagina, eu já estava nervosa disfarçadamente, porque eu estava para explodir por dentro de raiva, que eu estava lá o dia todo com dores e me esqueceram. Aí quando eu fui na máquina pegar o pão fica preso, como lá nos filmes. Aí vai a Sirlene pegar a máquina e ver se, né, mexo nela para ver se o pão cai, né? Como eu falei, nos filmes funciona, comigo vai funcionar. Quem disse que eu conseguia mover a máquina? A máquina era muito pesada. O que eu vou fazer agora? Aí o que eu fiz? Aí eu vou ter que meter outra moeda e vou ter que pedir outro pão. Aí pelo menos cai um, pago 2, né? E fico com 1. Fui lá e meti outra moeda. Aí o pão caiu. Mas ao cair, ficou outro preso. O outro ficou preso, era defeito na máquina. Mas pelo menos um caiu. Quando eu fui pegar o pão, caiu o segundo. E adivinha uma coisa? Com a mesma moeda. Porque quando não caiu o pão, lá na máquina não descontou. Então eu peguei a moeda, a mesma moeda que eu tinha colocado antes. Falei, eu vou testar de novo no mesmo pão para ver se cai esse pão. Meti a moeda lá, o pão cai. Só que ficou outro preso. Aí eu falei, agora se cair, né? É pro próximo. Quando eu fui pegar o pão, caiu o segundo. Então eu comprei 2 pães por uma moeda. Aí o Espírito Santo, aí o Espírito Santo falou assim comigo assim, filha, eu sou assim. Vale a pena ter paciência, porque eu recompenso os meus. Não é que a recompensa, gente, não é que Deus estava me dando pão como recompensa naquele dia. Ele estava me dando uma lição de vida. Ele estava falando assim para mim assim, vale a pena você ser paciente, vale a pena você ser humilde, vale a pena você ser manso, vale a pena você não se exaltar. Sabe por quê? Porque a recompensa, ela não vem do homem, ela vem de mim. Enquanto ninguém está vendo, eu estou vendo o seu sacrifício. Até na máquina, Deus me testou. Sabe por quê? Porque eu lembro uma vez que eu fui num parque de diversão. Tava eu, meu marido e os meus filhos. Nós fomos para a fila do parque de diversão. Uma fila enorme. Chegou lá na frente para pedir aqueles hambúrgueres, né? E batata frita e tal. Chegou lá na mesa, a bebida acabou antes de nós comermos o que nós queríamos. Então meu marido vai lá buscar a bebida. E eu cheguei lá, né? Eu vi que aquela fila estava enorme. Cheguei lá.
Falei, eu vou chegar aqui de mansinho, né? Eu falei, só quero comprar bebida. Eu falei assim, olha, pode me dar só a bebida, porque eu vou enfrentar a fila lá e tem muita gente. E até chegar aqui a comida já tá fria, eu já tô com 2 crianças pequenas. Aí aquele rapaz, não, você tem que ir pra fila. Eu falei, não, mas eu não vou pra fila, eu acabei de comprar comida com vocês e eu quero meu refrigerante. Ai, Jesus, que vergonha. Aí ele falou assim pra mim, não, nós não podemos fazer isso porque as pessoas estão à espera. Eu falei, sim, mas eu já estive aqui, eu acabei de comprar, mas eu queria outra bebida, vocês podem facilitar a minha vida. E eles, não, nós não podemos, porque nós não podemos passar você na frente porque tem pessoas à espera. E eu, não, mas vocês vão me passar porque eu já estava à frente. Resumindo, virou uma confusão. E eu, conhecendo a palavra, deveria tranquilamente sair dali de cabeça erguida e ir para outro lugar comprar bebida. Mas eu temei. E eu falei, eu quero a minha bebida. Aí eles vieram, eu falei assim, mas aí eles, de tanto reclamar, eles foram lá e me deram a bebida, mal dispostos. Quando eu peguei a bebida, não me deram aquilo que eu queria. Eu falei, vocês estão de brincadeira comigo, né? Aí eu peguei a bebida rápido, com tanta raiva, que até caiu refrigerante lá em cima da máquina deles, de dinheiro. E eles ficaram zangados comigo. E eu voltei, eu fiquei tão nervosa que eu nem a comida não sabia bem, nem descia bem. Aí o Espírito Santo falava comigo assim, vai lá e pede desculpa. E eu não vou. Não vou porque eu tenho razão. Mas eu não tinha razão. Sabe por que eu não tinha razão? Porque estava lá dizer, você tem que ir, mesmo se você for comprar um refrigerante, você tem que ir para a fila. E eu não estava respeitando aquilo, sabe? Eu não estava respeitando aquilo. E o Espírito Santo vai lá e peça perdão. Eu não fui. Eu desobedeci a Deus. Eu não fui. Estava com tanta raiva daquele povo. Eu tomei raiva do parque. Depois meu marido, um dia nós voltamos aqui. Eu não volto aqui mais. Eu fiquei com raiva do parque. Por quê? Porque eu fiquei tão amargurada. Aí depois veio o encargo na minha mente. Silene, por que fizeste isso? Você conhece a palavra, você não deveria fazer isso. Aí o diabo acusa, né? Estás a ver? Você que é a filhinha de Deus, você que é a servinha de Deus, olha aí o barraco que você fez, você não é crente, você não é crente, aí você fica numa vergonha. Aí eu falei, Senhor, nunca mais eu quero voltar a fazer isso. Não quero entrar em barraco, não quero entrar em confusão, não vou fazer mais isso. E Deus foi criando situações parecidas para ver o que eu ia fazer, qual era a minha reação. E uma dessas que me aconteceu com o hospital foi isso, para ver a minha reação, o nível que eu ia chegar, se eu ia ser barraqueira. Quando aquela mulher chegasse até a minha enfermeira, e quando ela falou que eu tinha sido esquecida, se fosse a Sirlene lá atrás, olha, eu tinha arranjado maior confusão lá dentro do hospital. Aí quando eu fui para a ecografia, a médica falou assim, vocês me desculpem, nós chamamos você, mas eles não encaminharam, nós pensamos que você já tinha ido embora e nós colocamos como alta. E eu olhei para aquela médica e falei assim, olha, eu não vou me queixar, eu não vou reclamar, sabe por quê? Porque todas as coisas, elas cooperam para o nosso bem. Então, nada acontece por acaso. A médica olhou para mim assim, muito seriamente, e pensou assim, mas será que é porque ela está a dizer isso, né? Mas eu sabia, porque Deus estava tratando o meu caráter, a minha personalidade. Quando a palavra de Deus nos fala que nada acontece por acaso, que tudo Deus tem um propósito, é até nisso, até no nosso temperamento, até no nosso comportamento, Deus tem um propósito. As rotinas que você vive, os lugares que você vai, as pessoas com quem você fala, o convívio que você tem, é Deus te ensinando a ser uma pessoa melhor. E quem é que não quer ser melhor? Você quer sempre estar aí estagnado? Sempre ter a mesma reação diante da pressão? Não. Eu não quero ter a mesma reação diante de uma circunstância difícil. Eu sou daquela pessoa que estou no carro, se alguém buzina para mim, sobe um sangue na minha cabeça. Aí que eu quero buzinar, aí que eu quero ir atrás do carro. Eu sei que eu estou falando com gente que é assim, que se leva uma buzina na cabeça, parece que a buzina está lá latejando. E você não consegue evitar, você se estressa. Quantas vezes me aconteceu isso? Mas Deus tem me ensinado, às vezes me acontece isso, Silene, acalma-te, paciência,
Mansidão. Senão você não vai ver. Sabe o quê? A Deus. Seja manso para você herdar as coisas da terra. A palavra está dizendo aqui no Sermão do Monte, eu vou ler para você, que quem é manso herda a terra. Se você é uma pessoa, sabe, que não é sossegada, que não é tranquila, que não é tolerante, que não é uma pessoa calma, meiga, você não tem nenhuma probabilidade de alcançar aquilo que você quer nessa terra. Porque os mansos, eles alcançam. A palavra está dizendo aqui, os mansos herdarão a terra. Jesus está ensinando, e um dos primeiros tópicos que ele deixa aqui declarado para os seus discípulos e para a multidão é: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os humildes, Jesus, não tem um homem tão humilde como Jesus foi. Jesus, ele foi humilde, tinha humildade nele, sabe? A pessoa, sabe o que é uma pessoa humilde? É uma pessoa fácil de lidar com as situações, é uma pessoa fácil de manuseio, é uma pessoa que entende o lado oposto, é uma pessoa que tem noção das suas limitações, sabe? É aquela pessoa que não demonstra que sabe tudo, que é boa em tudo. Eu não estou dizendo para você ter um espírito de coitadinho, não confunda isso. Eu estou dizendo que você, quando é humilde, você sabe lidar com tudo e com todos. Você sabe falar com todos. Você sabe conversar de maneira sensata. Você sabe repreender com amor, com empatia. Quando você é humilde, você vai, sabe o quê? Ter o reino dos céus na sua vida. Você vai ter o poder de Deus manifestado através de você. Você vai ter a graça do Pai continuamente contigo nesta terra. É aqui que Jesus está falando. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus foi humilde. Jesus passou por tantas acusações, por tantas adversidades, e sempre na humildade. Podia querer se aparecer. Eu sou rei, já sei que eu sou rei. Não. Mas sempre na humildade, na simplicidade. Você pode ter toda a riqueza do mundo, você pode ser muito rico, você pode ter várias propriedades, mas você ainda pode continuar humilde se você quiser. Você ainda pode ser uma pessoa melhor, o reino do Senhor pode estar na sua vida, o manifestar da glória de Deus, as pessoas podem ver através de você. Jesus vai adiantando e vai falando, mas bem-aventurados também os que choram, porque serão consolados. E quem consola você? Deus. O nosso Deus, o Espírito Santo de Deus, Ele é o nosso consolador. Cada lágrima que você chora, cada perda que você tem, pessoas que roubam e tiram de você, cada choro que desce na sua face, a lágrima que você está ali, à noite, no seu leito, ninguém está vendo, mas o Espírito Santo de Deus, Ele está vendo tudo, e Jesus está deixando declarado, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados por mim. Sabe o que é o consolo? Deixa eu te explicar uma coisa. É o que me aconteceu naquela máquina. Um pão, eu queria comer um pão. E a máquina não deixou eu comer o pão. A máquina impediu que o meu pão descesse. E na nossa vida é assim. Eu só queria isso, mas esse algo não veio. Aí vem o choro. Aí vem aquele sentimento. Sabe de quê? Que eu não consigo. Aquele sentimento que eu não tenho força. Aí vem a lágrima. Mas ninguém está vendo. Você pensa. Ninguém está vendo o meu sofrimento. Ninguém está vendo o meu choro. Ninguém está vendo a minha lágrima. Ninguém está vendo a minha labuta. Ninguém está vendo o meu trabalho. Aí Jesus está dizendo, não. Aqueles que choram, eles serão bem-aventurados, porque eles serão consolados por mim.
Aí o que aconteceu comigo? Fui lá e tentei de novo, com a mesma moeda. Caiu o pão. E quando eu achava que eu não teria recompensa, porque eu estava só confiando naquele pão, caiu o segundo. Vai ser assim na sua vida. A sua recompensa, a sua consolação, ela vem do Pai. O seu consolo diário vem do Espírito Santo de Deus. Você está esperando isso, e esse algo não veio. Aí você tentou de novo, e Deus está falando, no tentar de novo, você não só irá receber isso, mas você receberá em dobro tudo aquilo que você um dia esperou e pediu para mim. Jesus chega nesse sermão e ele está dizendo, vocês são bem-aventurados. O que vocês fazem para o reino não é em vão. O que vocês fazem para mim não é em vão. Não pense assim, porque nós temos na mente, será que alguém está vendo? Será que alguém vai me recompensar? Se você pensar, se um homem está te vendo, ninguém está te vendo. Se você pensar, se alguém está olhando para você e vai, eu vou recompensar fulano. Não é porque fulano quer, porque Deus está tocando no coração. Quantas ajudas eu já fiz, quantas vezes eu já ajudei, não é porque eu queria, é porque o Espírito Santo tocou no meu coração, porque pela carne nós não fazemos nada. Pela carne você não ora, pela carne você não jejua, pela carne você não paga um preço para o reino, não ajuda o próximo, pela carne você não é empático, pela carne você não faz nada. Mas é porque Deus toca em você. É Deus que instrui você. Aí quando uma pessoa está pedindo, Senhor, abra a porta, Deus manda o mantimento, Deus manda a provisão, aí você está orando. Mas Deus já está lá manifestando o poder dele na vida de outra pessoa, tocando no coração da pessoa e falando com a pessoa, filha, vai lá e faz isso, filho, leva isso. Não sabendo a pessoa que Deus está respondendo a oração de outra. Jesus está falando para mim, para você, você é bem-aventurado. Você é bem-aventurado por tudo aquilo que você faz para o reino. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Você tem recompensa aqui na terra. Seja manso. Seja manso. Seja gentil com as pessoas. Seja bondoso com as pessoas. Eu estava assistindo uma série de um homem muito rico, dono de uma empresa muito rica. Ele era o diretor da empresa, mas ele foi maltratado, deixado quando era criança. Os pais morreram, foi criado pela avó. A avó faleceu, a avó era muito pobre, não tinha nada para dar para o neto. Cresceu sozinho, na solitude, sofrendo, na limpeza, limpando. Um dia ele limpava numa escola, fazia limpeza de sala em sala. Um dia ele conhece uma professora mais velha do que ele. E ele se apaixona por ela e ela por ele. Resumindo, eles se encantam um pelo outro. E ele tem aquela sede de vencer. E um detalhe, ele era muito bom em matemática. Ele era o cara da matemática. Ele resolvia problemas assim que era impossível, mas ele tinha aquilo lá como um videogame para ele, um jogo para ele. Ele gostava de cifrar aquilo. E ele tem dentro dele, eu vou vencer. Mas um dia, o pai não aceitava o relacionamento dos dois porque ela era muito rica e ele muito pobre. Aí o que acontece? Ela, para proteger do pai, ela separa dele. Ele entra num estado lamentável, ele tenta tirar a própria vida. Ele queria desistir de tudo, mas um dia ele decidiu, eu vou me erguer. Criou uma empresa onde dá aulas, com vários mentores, uma empresa de mentores, de mentoria, para incentivar jovens a não desistir no caminho e ir para a faculdade, terminar os estudos, ir até o fim, cumprir os objetivos. Mas nesse meio termo, nesse caminho que ele estava percorrendo, ele tinha incentivo suficiente para se tornar um poderoso, uma pessoa próxima, uma pessoa rica. Mas ele esqueceu de uma coisa, do perdão. Ele não perdoou a vida
como a vida foi injusta com ele, e ele não perdoou a ex, porque a ex desistiu, mas ele não sabia o motivo, ela para proteger. Ela disse que não gostava mais dele, na verdade, ela queria protegê-lo do próprio pai, que o pai tinha intenções ruins, um homem muito rico. E como essa reação dele, essa ação que a vida ofereceu a ele, causou uma reação interior. E ele não conseguia perdoar a falha de ninguém. Se alguém cometesse uma falha dentro da empresa dele, era inaceitável. Mesmo com 1000 qualidades e um defeito, as 1000 qualidades era totalmente desprezada por ele. E só aquele defeito era trazido à mesa e dali era para a rua. Então as pessoas, os funcionários trabalhavam com medo dele. Entrou uma secretária que tinha medo dele, sofria, sabe? Ela entrava no escritório, nenhuma secretária durava mais que 3 meses, porque ele era insuportável. Ele tratava as pessoas com desprezo. Ele não perdoava uma falha sequer, a pessoa tinha que ser 100% perfeita. Mas um dia, a história mudou. A secretária aguentou 1 ano com ele, mas começou a sentir muitas dores de cabeça. Muitas dores de cabeça. Aí ela foi fazer um check-up, né, da saúde dela, para ver o que ela tinha. Quando lá chegou, descobriram que ela estava com um tumor no cérebro. O médico diagnosticou-a com um tumor no cérebro. Naquele dia, ela ficou com tanta raiva que ela falou assim: a culpa é do meu patrão, de tanto me infernizar durante esse 1 ano. Então ela arma uma ideia: eu vou na casa dele, eu vou me vingar dele. E ela foi, chegou lá, toda vestida de preto, como uma louca. O homem olhou para ela, tipo assim, assustado, e ela com um martelo. Quando ela ia atirar o martelo na cabeça dela, ela desistiu. Começou a dar uns tapas na cara dele, porque é isso que ele fazia, atirava coisas na cara dela, atirava papéis na cara dela, e ela começou a tirar a carta de demissão na cara dele, a bater na cara dele e tal, e falou as verdades, tudo aquilo que ela não teve coragem de falar durante esse 1 ano. Mas quando ela falou: eu vou morrer mesmo, eu tenho um tumor na cabeça, eu não vou passar de pouco tempo, não vou viver muito tempo aqui na Terra, então é o que eu vou fazer. Eu vou me vingar dele. Todo esse ano todo que eu sofri com esse homem, eu vou me vingar dele. Só que ele ficou com tanta raiva, ela fugiu, ele foi atrás dela, ele entrou dentro do carro, bateu em tudo, mas foi embora. Aí ele para no meio do caminho e liga para ela: então, o que você é uma louca e tal, eu quero falar com você. Aí ela, o que ela faz? Ela tá falando com ele, de repente, ele é atropelado. E ela escuta que alguém o atropelou e volta para socorrer. Ele vai para o hospital, quase morre, parte as 2 pernas, só que o médico, ele tem uma perca de memória. E o médico pergunta: o que você é dele? E ela não tinha se vingado ainda do que ela queria, ela mentiu, falou: eu sou noiva dele. Resumindo a história, no fim, ele não tinha perdido a memória. Ele só fingiu que perdeu a memória para descobrir quem gostava dele e quem não gostava. E ele foi levando isso, no fim apaixonou pela secretária. É uma série engraçada. Mas aonde você quer chegar? Que durante esse tempo todo, ele só foi ganhando inimigos. Porque ele não foi atropelado por acaso. Já havia outra pessoa lá à espera dele também para atropelar. E havia outras pessoas também tentando matá-lo. Então ele era perseguido. Por quê? Porque ele era muito ruim. Mas no fim, ele reconheceu que o que faltava dentro dele era falta de perdão. Porque ele não perdoava ninguém, ele não tinha empatia por ninguém, ele só pensava em dinheiro. Mas no fim, ele saiu em cada funcionário pedindo perdão e reconhecendo que ele estava errado. Aí, quando no fim da série ele entrava na empresa, porque as pessoas se escondiam quando ele entrava no começo, mas no fim, as pessoas, elas entravam, e quando ele entrava, elas o aplaudiam. Aplaudia ele. Por quê? Porque ele começou a ser aquilo que ele nunca foi. E aquilo chamou a atenção das pessoas. Ele reconheceu que se ele tinha empresa, é porque ele tinha funcionários exemplares, ele tinha funcionários com quem ele contava. A gente precisa um do outro. Só que ele achava que tudo era por ele. Ele era o bom. Ele era muito narcisista, ele era muito assim arrogante. Só que nosso Deus, ele fala sobre a mansidade. Ele fala sobre ser gentil.
esse rapaz, esse homem, ele não era gentil, ele não era bondoso, não tinha paciência com ninguém. Mas os mansos, esses herdam a terra. E que terra é essa? É essa, esse mundo, as pessoas, é a amizade, a simpatia. Você faz um favor para alguém, né? Você não espera nada daquele favor, mas um dia você vai ser recompensado. Um dia alguém vai te ajudar. Quando você mais precisar, Deus vai enviar uma pessoa também para te socorrer. Jesus está falando sobre coisas que nós devemos fazer para que nós possamos ser bem-aventurados. O que é bem-aventurado para você? Bem-aventurado é um adjetivo que significa muito feliz. Você será muito feliz. Você vai ser uma pessoa que vai ter a alegria estampada no rosto. Por quê? Porque você está fazendo o bem. Você tá, não é, tem gente que fala assim, mas eu não posso me rebaixar, porque se eu mostrar para os meus funcionários que eu sou isso, o que eles vão pensar de mim? Vão pensar que você é uma pessoa de bem. Vão pensar que o dinheiro não está acima dos princípios cristãos na tua vida. Os princípios de Deus. Deus pode me colocar no mais alto lugar, confiar uma patente elevada nas minhas mãos, mas eu não deixarei de ser manso, de ser humilde. Eu não deixarei. Por quê? Porque eu sei que tudo vem de Deus. E tudo voltará para Ele. Ele só está confiando em mim para administrar. Eu sou uma administradora de Deus. Você é um administrador de Deus aqui na terra. Mas no seu devido tempo, isso vai passar. Mas o seu legado, ele tem que ficar. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Pessoa que tem fome e sede de justiça. Não é só fome, não, é os dois. Você tem fome e sede todos os dias. Você tem fome e sede. Você quer comer e beber todos os dias. Se você tiver essa mesma disposição para as coisas de Deus, para fazer aquilo que é certo, aquilo que é justo, você será farto. Você será farto. Sabe quando você come e você bebe e você fica farta, cheia, bem? Você estava mal do estômago, mas você comeu, você está bem. É assim. Se você tem muita sede e fome do reino de Deus na sua vida, você será farto, você terá para dar. Você terá, as pessoas vão olhar para você e vão descobrir em você que você está cheia de Deus. Você está cheia do reino de Deus. Bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Aí entra a empatia. Ter misericórdia, menos julgamento. Nosso problema é que nós julgamos muito, misericórdia zero. Falamos muito. Nós achamos que nós somos Deus muitas das vezes nós pensamos que nós somos Deus, que nós estamos em todos os lugares e vemos todas as coisas, por isso que nós julgamos. E a gente não sabe o que fulano tem, o que ciclano passa, qual a dificuldade de um, qual a dificuldade do outro, nós não sabemos. Mas o que eu quero dizer para você, a misericórdia tem que estar aí. Por quê? Porque eu também serei bem-aventurada, eu serei feliz por exercer isso. E a misericórdia vai alcançar. Porque quando eu sou misericordioso, a misericórdia também me alcança. A misericórdia de Deus. Deus olha para você com um olhar de misericórdia. Deus olha para você com um olhar de socorro. Ele é o nosso socorro bem presente nos momentos de aflição, de angústia, de aperto, de tristeza. Sabe, aquela fase difícil? Ele é o nosso socorro bem presente. A misericórdia de Deus te alcançará. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Sinceridade, transparência, seja quem você é. Não tente passar para as pessoas aquilo que você não é para agradar fulano. Não, agrada ao Senhor. Agrada-te do Senhor e Ele concederá ou Ele realizará o desejo do teu coração. É aqui que Jesus está dizendo. Você vai ver a Deus quando você tem um coração limpo. Porque no coração sujo de maldade, de hipocrisia, Deus não trabalha. Você não vê a face de Deus no meio da injustiça, no meio da sujeira, da podridão, da mentira, do engano. Não, ninguém vê a face de Deus. Mas quando nós somos limpos de coração, nós veremos Deus. Vocês verão a Deus.
É Jesus que está falando, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Quer ver a Deus? Quer ver o manifestar dele na sua vida? Limpa tudo que está ruim, pensamentos ruins, desejos ruins, falta de perdão, falta de amor, falta de empatia, falta de paciência. Às vezes a gente tem tanta coisa na cabeça que a gente não quer explodir, mas às vezes nós explodimos. Aí peça a Deus, Deus, tira de mim tudo aquilo que não é do Senhor, porque eu quero ter o meu coração limpo para ver o manifestar do Senhor na minha vida. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Ser pacífico diante das adversidades. A palavra fala assim em Provérbios 33, porque o bater do leite produz manteiga. Quanto mais você bate, ele vai engrossando, engrossando, engrossando. E o torcer do nariz produz sangue. Vai lá, mexe no teu nariz, torce o teu nariz para ver se não vai sangrar. E o assolar a ira produz contendas. Quanto mais nós batemos, mais nós recebemos. Sabe quando você está ali, quando um não quer, dois não briga? Já viu uma discussão de casal? Quando um não quer, não dá, não vai adiante, para ali, para a confusão. Agora começa um a falar e o outro fala mais. Aí o outro fala mais alto, o outro fala mais alto, mais alto, mais alto, mais alto. A palavra está dizendo assim, como o bater do leite produz manteiga, é fato, vai acontecer, vai se tornar manteiga. E como mexer no nariz produz sangue, vai lá, cutuca o nariz para ver se não sai sangue. Se você ficar colocando muita lenha nessa fogueira, vai produzir contenda. Não tem como evitar. Então a palavra fala, Jesus está falando de ser pacífico. Em vez de você colocar lenha na fogueira, é deitar água na fogueira. É deitar água na fogueira. Às vezes a gente coloca tanta lenha na fogueira, porque a gente está chateado. A palavra fala em Provérbios 17:14, como abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. Desiste, pois antes que haja rixas. Vai uma barragem. Quando uma barragem estoura, já viu o estrago que é? Ninguém segura água. Alguém segura água de alguma barragem? Não consegue. Estourou, arrebentou aquilo lá, aquele muro de contenção foi abaixo, vai tudo abaixo. Agora imagina, aqui está se comparando a contenda como um abrir de uma represa, para vocês verem tão gravemente que isso é muito sério. Como o abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. Desiste. Se começa na contenda, a água vai levar tudo. Tudo que vem pela frente, ela vai arrastando. A contenda é igual. Tem contendas que começam assim, que dá até morte. Então, o Jesus está nos ensinando a ser pacífico, a não levar as coisas no peito. Sabe? Às vezes a gente quer levar tudo no peito. Mas porque fulano me disse isso. Isso é mentira, eu não aceito. Aí começa aquela confusão, por nada. E depois aquilo faz uma confusão assim, que você não consegue sair. Aí família briga com família, fulano briga com fulano, vizinho briga com fulano, aí marido briga com mulher, briga com filhos. E o diabo só ali, né? Batendo palma, é isso que eu quero. Mas Jesus está nos ensinando, você tem que ser pacífico. Porque além de você ser uma pessoa feliz, vocês serão chamados filhos de Deus. Pacificadores. Jesus é o príncipe da paz. Temos que amar a todos, andar em paz com todos. É difícil, tem pessoas que é irritante? Mas deixa para lá, não entre em contenda. Nós temos que viver em harmonia. Tem dias que você vai pegar... Olha, tem dias que eu pego cliente chato, já peguei uma cliente tão chata. E eu haja paciência, mas... não posso levar tudo a peito. Não posso falar assim, eu quero saber. Se manda o sapo, vai engolir também 2. Se me manda 1, te dou 2. Não é assim. Porque se você quer ser chamado filho de Deus, Jesus está falando, você vai ter que ser pacificador. Pessoa que entra em contenda por qualquer coisa, pessoa que briga por qualquer coisa, cria confusão por qualquer coisa, você não é chamado filho de Deus. A pessoa tem que olhar em você, e eu falei, você tem que ser sal da terra. Tem gente que é só o esgoto da terra. Tudo que é lixo está dentro dela. E depois tudo que está dentro dela, ela lança fora dela. Só o esgoto. Tem nada de bom.
Você fala com a pessoa está falando mal da vida dos outros, está criticando os outros, entra em contenda facilmente, depois de entrar em contenda ainda coloca mais gente. Só esgoto. Você olha a vida da pessoa, não tem nada de bom. Mas essas pessoas, elas não serão consideradas como filhos de Deus. Porque quem é filho de Deus, ele está em harmonia, ele evita o mal, ele se afasta do mal. E o mal, gente, contenda é o mal. Briga é mal, sabia disso? Quando você entra numa contenda, você está entrando no mal. Tem coisas que é inevitável, tem coisas que tem gente que vai procurar confusão e você vai ficar ali, né? Mas tem muitas coisas que a gente pega com a nossa própria mão e a gente está à procura do mal. Mas o Senhor está nos ensinando, não quer ser chamado filho de Deus? Não deita lenha na fogueira. Não abra a represa, sai fora. Não vai trazer nada de bom para você? Não entra nessa confusão. Ah, mas estão falando mal de mim. Deixam falar. Estão me criticando. Deixa criticar. Vai ter sempre gente criticando, falando mal de você, mas não esqueça de uma coisa, mas também vai ter gente te elogiando. Vai ter pessoas falando bem de você. Vai ter pessoas levando o bem de você. Pensa só no bem, não esqueça do mal. Se eu for pensar nas críticas, no que as pessoas falam de mim pelas minhas costas, eu morro por isso? Vou ficar lá vegetando, fulano falou mal de mim, vou lá, aí eu bato na cara de todo mundo, né? Vou arranjar confusão com toda a gente. Por quê? Porque está falando mal de mim. Não admito que fale mal de mim. Tem até uma frase aí, né, popular. Pode falar mal de mim, mas fale de mim. Pode falar, o importante é falar de mim. Até as pessoas que falam mal de você, Deus tem um propósito para levar o seu nome em algum lugar. Deus tem as formas dele trabalhar. Loucura para você, mas para Deus é o agir dele. Se você arranjar confusão com toda a gente que te critica, você vai ficar presa a coisas tão pequenas e Deus tem coisas tão grandes para fazer na sua vida. Sabe o que Deus quer que as pessoas olhem para você e falem, não, ela é filha de Deus, ele é filho de Deus. Eu vejo Deus na face dele, eu vejo Deus na face dela. Frutos, gente. Tem gente que só não dá fruto, e quando dá fruto, só dá fruto podre. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Família critica, marido critica, mulher critica, filho critica, parente, fulano critica, no trabalho critica, toda a gente te criticando, né? Te perseguindo porque você é servo de Deus. Mas Jesus está falando aqui, podem, por minha causa, pode te injuriarem, pode te perseguir, pode mentir contra você, pode fazer mal contra você, mas eu quero dizer para você, pode se exultar também. Não é para você ficar irado, irritado, não. Te exulta no Senhor, porque grande será o vosso galardão nos céus. Deus tem recompensa para cada um de nós. E toda perseguição que você sofre, tanto em casa como fora de casa, Deus está falando para você, grande será o seu galardão. Mantenha na posição que Deus te colocou, na posição de homem e mulher de Deus, de servo e serva de Deus. Não te deixe abater pelos comentários maldosos, pelas difamações. Você sabe quem você é em Deus. Ninguém precisa falar quem você é. Você mesmo sabe quem você é em Deus. Eu sei quem eu sou em Deus. Ah, mas fulano falou. Mas é mentira, porque eu sei o que eu faço diante dos olhos de Deus. Os olhos de Deus estão passeando sobre o globo terrestre, vendo as ações, o comportamento do homem. Então, deixa falar. Deixam, porque cada um de si vai dar conta no juízo final daquilo que um dia falou. Das suas ações, seus atos, atitudes, tudo isso nós daremos conta no último dia, ali diante do Senhor. Falando, Deus vai trazer à tona tudo aquilo que está oculto, escondido. Posso esconder, posso falar. Aí tem gente que cria aí, né? Ultimamente cria esses perfis, esses fakes, ilusórios, porque está falando que é uma pessoa, no fim é outra que está por trás. Até nisso, Deus irá cobrar.
porque nada vai ficar desapercebido, tudo Deus vai trazer à tona. Então tem uma palavra de Deus aqui para você, é o seguinte: se você quer ter Deus na sua vida, se você quer ter o manifestar da glória dele, aí deixa essas coisas, esquece isso, se apega com o Pai, faça o bem, seja manso, seja empático, tenha amor, tenha mansidão, paciência, sabe? Porque a recompensa, ela vem do nosso Pai. E eu dei um testemunho para você entender que Ele vê todas as coisas. Enquanto ninguém me via, Ele estava me vendo. Enquanto eu estava lá sentada à espera para ser atendida, Ele já estava sondando o meu coração. Deus te vê aonde você está. Deus contempla você aí, aonde você está. E Ele está falando, a recompensa, ela vem de mim. A recompensa, ela vem de mim. Tem pessoas aqui que serão recompensadas pelos anos de espera, pelos anos difíceis que já viveram. Deus está falando aqui, recompensarei os anos de choro, os anos de tristeza, os anos, sabe de quê? De amargura. Sabe, por esperar algo e não acontecer. Deus está falando aqui, eu recompensarei você. E você verá que você é bem-aventurado, você é feliz, porque a tua confiança não está em você, não está no homem, a sua confiança, ela está em Deus. Amém? Fica essa palavra no teu coração. Ela vem, a recompensa maior, ela vem de Deus, ela vem do alto, é do alto que vem o teu socorro, a tua provisão. E o Espírito Santo de Deus ainda manda falar para você. Sabe esses anos de espera que você está esperando? Eu faço tudo em menos de um ano acontecer na sua vida. Eu faço tudo. O que você esperou 10, 15 anos da sua vida, Deus está falando, em um ano, eu mudo toda a sua sorte aqui na terra. Que a palavra do Senhor fique no teu coração, que a graça e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, com toda a sua casa, com toda a sua família. Até a próxima mensagem, se o nosso Deus permitir. Amém.